Boa noite, meus amigos. Este avental é um avental das contadoras de história da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto de contação de histórias que atende, em média, a cada ano, em torno de 80 mil crianças, adolescentes, adultos, porquanto nós temos agendamentos nas escolas, nas feiras de livros pelo país afora, na Bienal do Rio de São Paulo, enfim, a história e a arte de contá-la, ela acompanha os nossos evangelizadores da infância e da juventude desde a década de 50 no estado do Rio Grande do Sul. Mas por que eu estou falando do Conte Mais, que é o nome do projeto e da sua história? Porque eu estava pesquisando o trabalho de hoje, a origem do bem e do mal. E lembrei de um encontro de evangelização há muitos anos, quando eu contava para as crianças uma história intitulada O Biscoitão Redondo. Eles olham o biscoitão e chamam uma bolachinha, mas a história é o biscoitão redondo. Então eu contava a história do biscoitão redondo. A história do biscoitão redondo é uma história do dia a dia. As nossas histórias, elas são muito simples. Elas são aquelas histórias que as avós nos contavam, aquelas histórias que nós sentamos à beira da cama dos nossos filhos para conversar com eles. O nosso método de contar histórias também é para fixar com a criança a história e não para impressionar o seu imaginário com roupas, com brilhos, com sons. Para que ela atente para a história. E nós contávamos a história do biscoitão redondo. Numa manhã, um menino chamado Paulinho, ele ganha da sua mãe um biscoitão redondo. E ao mastigar o biscoitão, que estava tão gostoso, ele olha para a mãe e diz: minha mãe, muito obrigado por esse biscoitão redondo. A mãe olhou para ele e disse: meu filho, não me agradeça. Você deve agradecer ao padeiro. Ele sim fez o biscoitão redondo. Eu apenas comprei e estou te dando o biscoitão redondo. Então ele saiu correndo e foi até a padaria onde ele sabia que a mãe realizava as compras. Chegou lá e disse: senhor padeiro, eu hoje pela manhã comprei um biscoitão, comi um biscoitão redondo, tão gostoso, e agradeci a minha mãe. E ela me olhou e disse que eu não agradecesse a ela, mas que eu agradecesse ao Senhor. Então eu estou aqui para agradecer. Muito obrigado pelo biscoitão redondo. O padeiro olhou para aquele menininho e disse: mas Paulinho, não me agradeça. Eu apenas peguei a farinha, coloquei todos os ingredientes, fiz, assei o biscoitão. Mas você deve agradecer ao fazendeiro. Este sim plantou o trigo com o qual eu pude fazer o biscoitão redondo. Agradeça ao fazendeiro. O menino então foi buscar uma fazenda que ficava próxima e chegou lá e disse: senhor fazendeiro, hoje pela manhã minha mãe me deu um biscoitão redondo. E eu agradeci. E ela me disse: não me agradeça. Agradeça a quem? O padeiro. Eu fui agradecer o padeiro.
E o padeiro me disse, não me agradeça, agradeça ao fazendeiro. E eu estou aqui, senhor fazendeiro, muito obrigado pelo biscoitão redondo. O fazendeiro deu uma risada gostosa e disse, não, Paulinho, não é a mim que você deve agradecer, porque afinal eu apenas plantei a semente. Mas, se não fosse a chuva, que faz com que as sementes germinem, com que o trigo crescesse, eu não poderia colher o trigo, moer a farinha e levar para o padeiro. Então, você deve agradecer a dona nuvem-chuva. Paulinho andou, até encontrar uma nuvem-chuva. Parou e disse, dona nuvem-chuva, hoje de manhã eu comi um biscoitão redondo. E agradeci a minha mãe. E a minha mãe me disse que eu fosse agradecer ao padeiro. E eu fui, e ele me disse que eu agradecesse ao fazendeiro. E o fazendeiro me disse que a senhora é responsável pelo biscoitão redondo. Porque afinal foi a senhora que regou a lavoura, fez com que o trigo crescesse e que então, ao ser colhido, ele pudesse se transformar em farinha para que eu pudesse hoje saborear o biscoitão redondo. A nuvem olhou para ele e disse, não, eu apenas molhei a plantação, mas quem fez amadurecer o trigo foi o sol. Então não me agradeça, agradeça ao sol. E ele vai então, volta-se para o sol e diz, sol, hoje pela manhã eu comi um biscoitão redondo. Agradeci a minha mãe. A minha mãe pediu que eu agradecesse ao padeiro. E o padeiro pediu que eu agradecesse. E o fazendeiro me mandou agradecer. E a dona nuvem-chuva mandou agradecer. Muito obrigado, sol, pelo biscoitão redondo. O sol olhou para o menino com aquele ar bonachão que o sol tem. Alguém já viu a face do sol? As crianças enxergam. Então, disse, mas meu filho, não sou eu o responsável por isso, porque afinal, existe alguém que fez o trigo, que me fez, que fez a nuvem-chuva, que fez você, que criou todas as coisas. É a Ele que você deve agradecer. Vai e agradeça a Deus. O menino então saiu feliz e começou a conversar com Deus. Oh, meu Deus, hoje eu ganhei um biscoitão redondo. E agradeci a minha mãe, que me mandou agradecer ao padeiro. E o padeiro me mandou agradecer ao fazendeiro. O fazendeiro me mandou agradecer a nuvem-chuva. A nuvem-chuva me mandou agradecer o sol. E o sol me mandou agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por teres criado tudo o quanto existe, as coisas boas, o bem, tudo que é bom, meu Deus. Hoje eu sei, foi criado por ti. Quando eu terminei de contar essa história, o menininho, que vinha de uma comunidade muito difícil, dominada pelo tráfico de drogas, ele olhou para mim e disse assim, Sora, eles chamam a gente de Sora, né? Sora. Então, Deus não fez o meu pai.
E aí uma outra toquinha filósofa do outro lado dizia assim, não, ele fez sim, é que o teu pai ainda não aprendeu a fazer um biscoitão redondo. Eu fiquei pensando como é simples para aqueles que querem aprender. Entender essa questão da origem do bem e do mal, sobre a qual os filósofos têm escrito laudas e laudas, às vezes sem chegar a uma conclusão. Deus criou o bem e criou o mal. Existem duas potências no universo que se enfrentam, uma respondendo pelo bem, outra respondendo pelo mal. E as crianças trazem isso com tanta naturalidade. Não. Deus criou o bem. Nós escolhemos o mal. É por isso que, quando nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos chegando a estas conclusões. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que a raiz de umas das paixões e de outros, os vícios, se acham no instinto de conservação. Todos nós temos instinto de conservação. E é nesse instinto de conservação que está a raiz de todos os males. Mas então o instinto é mau? Não, o instinto é neutro. Vamos ver como é que isso se processa. Nesse instinto é que se encontra em toda a pujança dos animais e dos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Muito bem. O instinto nos animais, nos homens primitivos, ele é o dominante. O instinto não erra. Nós não veremos um animal atacar o outro por ser perverso. Nós só vamos perceber que os animais atacam ou para se defender, ou para defender a sua prole, o seu território, ou para se alimentar. E nem uma outra oportunidade o animal vai atacar. O animal acasala, ele copula apenas para procriar, apenas quando está no cio. É uma necessidade fisiológica que ele atende. Porque o animal não tem senso moral. E exatamente por não ter senso moral, ele tem um instinto que o guia apenas para conservar a sua vida, para proteger a sua prole e para dar continuidade à sua espécie. É por isso que os animais, eles não têm mérito nas suas escolhas, porque em verdade eles não escolhem. Eles estão sob uma força que nós chamamos de determinismo divino. Eles são levados por isso. À medida em que nós ingressamos no reino hominal, à medida em que o espírito imortal ingressa no reino hominal, lá nas primeiras fases dos homens primitivos, começa a se desenvolver no homem
o senso moral, que vai aumentando à medida em que ele vai evoluindo. Então ele começa a fazer escolhas. Vamos fazer uma analogia com a criança e o adulto. A criança, nos seus primeiros meses, dias, anos de vida, ela escolhe muito pouco. Normalmente, quem escolhe por ela são aqueles sobre os quais ela está sob os cuidados, os pais, os responsáveis, enfim. À medida em que ela vai crescendo, vai aumentando o seu espectro de escolhas. E assim se dá com o ser humano em geral. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos escolhendo. E à medida que nós vamos escolhendo, a nossa liberdade para escolhermos certo ou errado, ela também se amplia. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, mas nós vamos ser responsáveis por isso. Toda vez que eu escolho, eu agrego à escolha uma consequência. Se eu escolhi bem, eu estou construindo um objetivo na minha vida, que é me tornar melhor, ser um homem de bem. Toda vez que eu escolho mal, eu agrego uma consequência pela qual eu terei que responder. Então, por que nós dizemos que o mal, o mal está enraizado no instinto de conservação? Porque não raro nós começamos a abusar para atender necessidades que nós vamos ampliando e que já não são mais necessidades de conservação. Nós nos alimentamos para manter a vida. Agora, quando nós comemos em excesso, nós não estamos nos alimentando para manter a vida. Nós estamos abusando de uma faculdade que nos foi dada para conservar a vida. Nós temos necessidade de saciar a nossa sede. E nós podemos tomar água, nós podemos ingerir sucos de fruta, mas muitas vezes nós ingerimos cerveja, que não é um líquido necessário para nos dessedentar. Ele tem os outros componentes. Isso é abusar do instinto de conservação. E todas as outras formas. Nós temos que ter um teto. Nós temos que ter bens que permitam o nosso conforto. Mas quantas vezes nós acumulamos coisas que nós não usamos, das quais nós não precisamos, e muitas vezes causamos prejuízos para terceiros, para acumular coisas que não são necessárias à conservação da nossa vida. Os assassinatos, os homicídios, todas as perversidades humanas. Se nós olharmos, nós vamos perceber que elas são deturpações da necessidade de conservação. Então nós vamos viciando o instinto. A sexolatria é uma deturpação do instinto de conservação. Então aí está a origem do mal. Aí está, como disse a minha pequena filósofa evangelizanda, o fato de nós não termos ainda aprendido a fazer o biscoitão redondo. O que é que nós estamos fazendo com o trigo? Então, meus queridos amigos, dito isto, nós podemos dizer que o mal é a ausência do bem. O mal não é uma entidade concreta, ele é uma grande ausência. Assim como o frio não é um fluido especial, mas é a ausência do calor. Então o mal não é um atributo distinto, ele é um lugar vazio.
Onde está o mal significa o quê? Que o bem ainda não cresceu. E como é que nós podemos fazer, então, para aprendermos a fazer o biscoitão redondo? Como é que a gente vai fazer para não deturpar o nosso instinto de conservação, para propiciar que o bem assuma esses grandes vazios que nós temos em nós? Aí nós temos um esquema didático que se chama da doutrina para a vida. O Espiritismo é uma das doutrinas que cria uma força endógena pela transformação da gente. Nós começamos a estudar o Espiritismo e, inevitavelmente, nós passamos a desenvolver um conflito interior entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos que fazer. As expectativas que eu tenho como ser imortal e a minha realidade, que às vezes está muito aquém daquilo que eu posso ser, ela está sempre, porque eu sou um ser em evolução, e também o nosso índice de infelicidade, que vai nos saturando e vai nos trazendo uma vontade imensa de transformar a realidade onde nós vivemos. A nossa insatisfação com as coisas que nós não conseguimos realizar como ser integral, ela é muito grande. Então esse caminho da doutrina para a vida, daquilo que eu sei e aquilo que eu vou fazer, é, se pudéssemos comparar, o caminho do cérebro ao coração. É o que eu sei e aquilo que eu sinto, que às vezes são divergentes. Então, é preciso fazer uma transposição. A doutrina espírita é racional. Então ela é uma doutrina a qual a inteligência adere de pronto. Todas as pessoas inteligentes, quando nós lemos qualquer texto de Allan Kardec, nos deslumbra. Por quê? Porque é absolutamente racional. Nós não temos argumentação lógica capaz de bater a racionalidade com que a doutrina espírita é apresentada. Então a adesão da inteligência se faz sempre primeiro, mas depois nós precisamos passar da doutrina, da teoria, dos princípios e do ideal para a prática, para a conduta, para a ação, para o factual. Então, tudo aquilo que eu leio, que eu estudo na doutrina, eu preciso praticar. Preciso começar a colocar em prática. Às vezes alguém nos pergunta assim, como é que você sabe que pode dar certo? Pratique. Porque é só praticando. Ninguém consegue passar ao outro essa certeza. Você tem que colocar em prática os princípios e aí você vai ver se funciona ou não. Nós temos que sair da teoria para a conduta. Porque fazer isso que eu estou fazendo aqui é a coisa mais simples do mundo. Fazer palestra, dirigir grupo de estudo, falar sobre as coisas, isso é simples demais. Basta estudar, se preparar e se faz. Agora, passar o que nós dizemos para a conduta se chama testemunho. Na hora das lutas, das dores, dos sofrimentos, aí a gente vê o quanto de teoria está na nossa conduta. Também é preciso passar dos princípios para a ação. Nós não podemos ser pessoas eminentemente teóricas. Eu sei que os princípios da doutrina espírita são a existência de Deus, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Pois bem, mas o quanto disto está nas minhas ações do dia a dia?
Ou eu sei que Deus existe só quando as coisas dão certo para mim? Ah, pois é, que beleza. Hoje tem meio mundo flagelado. Na minha casa não entrou água, como Deus é bom. Não é assim que a gente diz? Ah, caiu um avião, fulano não embarcou, como Deus é bom. E os outros? Se Deus é bom, então o meu familiar, o meu afeto querido, estava no avião que caiu, como Deus é bom. Sim, porque alguma causa existe para isso. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é misericordioso. Deus tudo sabe, tudo pode. O avião caiu, Deus continua sendo bom. Então isto é passar os princípios para a ação. Já sentiram o tamanho do desafio? É preciso passarmos do ideal para o factual. Ah, um dia eu vou fazer isso. Ah, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com as crianças. Tal. Ah, quando eu fizer... Às vezes nós temos belíssimos ideais na nossa cabeça que não saem do papel, que não saem do imaginário, que não saem do mundo das ideias, como dizia Platão. Então, o bem se dá quando nós passamos esta ponte que existe entre o que é subjetivo e o que é objetivo. Então eu estudo para fazer a adoção daquilo que o estudo propõe. Eu conheço as normas para que elas regulem os meus atos. Eu manejo a minha vontade para que esta vontade produza vivências. Eu tenho que sair da contemplação. É belíssimo. Como eu acho lindo isto, as pessoas que fazem o bem. Muito bem. Então, vamos envidar o nosso esforço para que eu também faça o mesmo. Então, tudo isso, meus amigos, se chama a internalização daquilo que nós conhecemos. Isto se chama a incorporação das coisas que eu aprendo, que eu admiro, que eu estudo, que eu leio, e que estão dizendo que isto me trará felicidade, e que isto me dará condições de fazer o bem, e que isto é o bem. E esta grande guia de transposição que nós temos ao longo de todas estas eras, chama-se o Evangelho de Jesus. Então nós fazemos todas essas voltas para dizer que o Evangelho de Jesus é o roteiro infalível para tudo quanto nós queremos fazer para transformarmos as nossas vidas em vidas que disseminem o bem e que, por via de consequência, sejam vidas boas também. Né? Quem distribui o bem se beneficia do bem em primeira instância. Como é que a nossa caminhada se dá individualmente? Aqui nós fizemos a representação de um espírito recém-criado. Esse balãozinho é um espírito, viu? Viu, Paulo? Hoje tu queria saber como é que era. Isso aí, ó, é bonito. Pois essa é a forma do espírito. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes. Ou seja, com todas as potencialidades de aquisição de saber e de desenvolvimento do sentimento. Quando nós somos criados por Deus, nós somos esse balão vazio. Esse é o estado inicial do espírito, né? Todas as perfeições estão no espírito recém-criado em estado potencial, sem nenhuma perfeição realizada. Então nós somos um grande balão vazio. Ou seja, nós
trazemos aí os grandes espaços vazios. Nós não fazemos o bem nem o mal, mas não fazemos o bem. E os espíritos dizem que não fazer o bem já é um mal. Então aquela comodidade que às vezes a gente tem, eu não faço mal a ninguém. Aí nós precisamos nos perguntar, e fazemos o bem? Porque não fazer o bem já é um mal. Então nós somos criados com esta sementeira cheia de sementinhas de perfeição. E quando nós chegamos lá no topo da evolução, nós somos assim. Esse é o espírito puro, com todas as perfeições que ele trouxe realizadas. Tá? É o estado da perfeição relativa e final dos espíritos. Muito bem. Mas é metade do caminho, como é o percurso? O percurso é mais ou menos assim. Nós vamos construindo o homem a partir da criação de Deus. Então a criação de Deus é a sementeira, são as nossas potencialidades. Todos, até o pai do meu evangelizando, tinha todas essas potencialidades na sua sementeira. A construção do homem é o aprendizado do biscoitão redondo. Ele vai se dando ao longo das nossas vidas sucessivas, a partir das nossas relações e das nossas escolhas. Então ali nós vemos que da sementeira já saiu um pouquinho de lealdade nesta pessoa que nós estamos observando. Mas ainda há um grande espaço vazio aqui que se chama vaidade. E a vaidade, ela será preenchida um dia quando ele se dispuser a cultivar o quê? A modéstia, exatamente. Lá nós ainda temos na sementeira um pouco de egoísmo. Lá não é altruísmo, é egoísmo. Egoísmo. Aqui, na sementeira, está o altruísmo que vai preencher aquele vazio. Então, os vazios são preenchidos pelas sementes, pelas potencialidades, quando elas começam a germinar. E nós somos assim. Todos nós já temos um pouco dessas sementes. E quanto mais elas vão se desenvolvendo, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais nós vamos preenchendo esse vazio que se chama o mal em nós. Então, a gente combater o mal pode ser uma proposta que nos deixe sem saída. Na verdade, nós temos que desenvolver o bem. Preencher os grandes espaços vazios. Voltando ao que diz a Gênese, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E o poeta Guimarães Rosa dizia, o mal está apenas guardando lugar dentro de nós, enquanto não chega o bem. Bonita essa frase, né? O mal está guardando lugar dentro de nós, enquanto não chega o bem. Porque muitas vezes nós olhamos para fora, buscando identificar o mal nos outros, no Estado Islâmico, que é um mal em nível muito grande. Mas, se trazemos conosco ainda muitas inquietações, se ainda sofremos, se ainda estamos com dificuldades para sermos felizes, convém olhar o nosso balãozinho e dizer, está na hora de aprender a fazer o biscoitão redondo. Boa noite, meus amigos. Muita paz.
Que Deus nos abençoe.